Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 11 de novembro de 2020, 7h17, começa agora mais um Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. A partir de agora, ao vivo, todas as informações importantes para você começar esse novo dia aqui pela Folha, pelo nosso streaming no Face e também no YouTube, em podcast. Daqui a pouco editado esse programa em podcast. Você acompanha aí em todos esses canais. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo claro pela manhã com possibilidade de chuva no decorrer do período. Máxima para hoje é de 29, mínima de 22. Agora faz 23 graus aqui no centro da cidade. Hoje nós contamos com os jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e ainda na bancada do programa Arnaldo Neto, já também na bancada, digamos, virtual, né? Todo esse procedimento para contenção aí dessa propagação do vírus. E agora, ainda mais com relação a uma possibilidade da segunda onda que vai se espalhando pelo mundo. Ontem nos Estados Unidos, 200 mil casos novos registrados. Hoje em destaque nós vamos receber aqui o professor, cientista, político, sociólogo, ele é professor da UF, o George Gomes Coutinho. Vem para falar sobre essa derrota do Trump e as consequências a Bolsonaro e uma projeção às eleições a prefeito de Campos. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e a gente destaca aqui as principais informações. Lembrando que domingo, excepcionalmente nesse final de semana, não será sábado, será domingo, uma edição aí com a cobertura completa das eleições 2020 em Campos e toda a região, no jornal Folha da Manhã. Campos tem mais uma parcela zerada, ou uma parcela de PE zerada, de participação especial. Está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Tribunal de Contas vê irregularidade em auxílio emergencial a políticos da região. Foram identificados 40 candidatos com patrimônio acima de R$300 mil que pediram o benefício. Está na capa de hoje ainda do jornal, casos de Covid em alta, mas sem alarde. Chuva rápida deixa várias ruas alagadas, inclusive uma das principais avenidas, a Avenida Pelinca, literalmente numa imagem aqui que está na capa da Folha, virou um rio. Urnas estão preparadas para a eleição no domingo. Recurso para tirar Carla da disputa em São João da Barra é negado e ainda cresce a população em situação de rua na cidade de Campos. Eu trago para repercutir esses e outros assuntos, né, também os nacionais e internacionais, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, neste primeiro bloco do programa, abrindo aí esse Folha no Ar, primeira edição de hoje. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cláudio Mangueira. Bom dia, George, obrigado pela presença. Vamos estar podendo conversar no próximo bloco. Bom dia, Arnaldo, camisa da Califórnia, homenagem a Kamala Harris. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Rapaz, estou até com medo que eu vou falar nessa abertura do programa de hoje. A tempestade, não foi uma chuva, foi uma tempestade. Chamar pelo nome correto, né? Aliás, tem que aprender a chamar as coisas pelo nome correto. Foi uma tempestade. E começou, acho que por volta de
17h15, alcançou o ápice às 17h30, mas durou até umas 18 horas, 18 e pouco. Depois ficou um chuvisco e depois esfriou. Mas uma intensidade muito grande. Alagou vários pontos, né? Os pontos de sempre, Pilinca, a Rocha Leão, a descida da Ponte Brizola, ali no centro de Campos, os pontos onde sempre alaga, né? E foi realmente uma chuva de grande intensidade. Mas a tormenta maior viria um pouco adiante, e não seria uma coisa local, seria nacional, com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem. Eu fiquei, sinceramente, em se tratando de Bolsonaro, você não deve se surpreender com a capacidade de produzir. Como é que eu vou substantivar a capacidade de Bolsonaro? É complicado, né? É complicado, mas ele tem uma facilidade para criar crises ou agravá-las que é impressionante, né? Uma coisa. E ontem, no pronunciamento dele, falou frases que são, né, que o Brasil, à beira da segunda onda da Covid, a primeira já matou mais de 160 mil pessoas nesse país, à beira da segunda. Vamos lembrar, a primeira onda da Covid, ela nasce na China, ela vai para o Oriente Médio, o Irã, vai para a Itália, Estados Unidos, desce. O vírus, ele tem um percurso geográfico, né? E a segunda também começou na Extremo Oriente, foi para a Europa, está nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que no último mês, os Estados Unidos teve 1 milhão de novos infectados, 1 milhão. Né? Não estou falando de reinfectados, estou falando de pessoas que não foram infectadas, não haviam sido infectadas na primeira onda e foram na segunda. E está chegando no Brasil. Campos, eu fiz a matéria ontem, falei sobre ela aqui. Xana fez a matéria hoje, repórter da Folha, para o Jornal Impresso, atualizando o que eu havia feito. Alguns áudios foram veiculados falando de superlotação na rede privada do município de saúde, e isso não é verdade, não estão superlotados. Os casos aumentaram muito nas últimas 4 semanas, né? Mas a Unimed, o Hospital da Unimed, em virtude do aumento de casos, desde o dia 4, na semana passada, dia 4 desse mês, suspendeu as cirurgias eletivas. E diante disso, desse quadro que é agravante, que é grave, é preocupante, Bolsonaro ontem falou que o Brasil, que se preocupa com o Covid, toma as precauções necessárias, é um país de maricas. A expressão é essa, país de maricas. O que eu vou dizer um negócio desse? Dá até medo que eu possa falar, né? Acho que quem pensa assim, cara, enfim, como é que você vai falar de um cara de 60 anos que fala um negócio desse? Quer dizer, como é que você vai tentar chamar o cara à razão? É difícil, realmente. É difícil. Se isso é ser maricas, e se Bolsonaro é um exemplo de macho, então, se é nesse diapasão, o que você pode dizer? É difícil, né? Prefiro até me conter para não falar o que tenho vontade de falar, né? Outra coisa, eu ontem aqui com o professor Raul Palácio, o entrevistado de ontem aqui, eu disse que após a vitória do Biden, me ficou a impressão de que Bolsonaro e o núcleo militar do governo estão a fim de fazer da Amazônia as Malvinas brasileiras. Uma diferença bem lembrada aqui pelo professor Raul, de que as Malvinas, ou Falklands, como chamam os britânicos, são ocupadas há algum tempo, né, mais de um século, pelos britânicos.
E a Amazônia não é ocupada por nenhuma potência estrangeira, né? Mas o que eu quero dizer vendo Bolsonaro, o grupo militar, falar da Amazônia, sobretudo a partir da vitória do Biden, nas eleições de presidente dos Estados Unidos, me lembra muito o Leopoldo Galtieri na Guerra das Malvinas, os militares. Né? E deu no que deu, né? Porque Bolsonaro ontem falou, e se vira para Ernesto Araújo, que é o chanceler, que analistas apontavam, o ministro das Relações Exteriores, que os analistas apontavam que com a vitória de Biden estaria o cabeça-prêmio, vitória que se confirmou nas urnas, apesar do juízo esperneante de Trump, Bolsonaro ontem se vira para Ernesto Araújo e falou que se a diplomacia não tiver jeito, tem a pólvora. Rapaz, você está querendo dizer o que com isso? Você vai trocar tiro com os Estados Unidos? Eu também tinha vontade louca de trocar soco com o Mike Tyson, mas em benefício da minha saúde eu não vou fazer isso. Né? Porque a probabilidade que uma bravata dessa teria de surtir algum efeito é a mesma que eu teria quando eu troco um soco com o Tyson, né? Eu me lembro, cara, eu fui algumas vezes à Argentina. Eu vou narrar uma experiência pessoal. E foi a última vez que fui com meu filho, que eu não conhecia. Foi agora, em junho do ano passado. E foi bom até para a gente ver que realmente o governo Maurício Macri realmente tinha pouca chance de se eleger. Estava muito popular, né? Tentou instalar a cartilha liberal na Argentina e não foi exitoso. Não estou falando de juízo de valor, né? Mas eu estive lá, as pessoas não estavam satisfeitas. E eu fui com meu filho, o Ícaro. A gente foi seguindo ali o Rio Tigre, que é um afluente do Rio Prata. A gente foi até Tigre, que é uma cidade, um balneário, né, fluvial, aí nos arredores de Buenos Aires. E aí por acaso estava chovendo muito nesse dia também. Fui lá por 20 de junho do ano passado. E fomos ao museu da Marinha dos Estados Unidos, que fica no Tigres ali, em Tigres. É um distrito ali dos arredores de Buenos Aires. E aí, eu lembro quando criança, um encoraçado, Belgrano, que foi afundado pelos britânicos fora da zona de combate. Eu me lembro disso, porque foi tipo um aviso que os ingleses deram. Olha só, afundamos o coração do Belgrano e olha o que nós podemos fazer, né? E eu me lembro nitidamente disso quando criança acompanhando aquela guerra. E eles resgataram a ponte de comando do navio do Coração do Belgrano, que era o orgulho da Marinha Argentina. Resgataram do fundo do mar, né? E está exposto lá na área externa do museu. Rapaz, é uma coisa de aço, uma grossura de aço, acho que de mais de meio metro, espessura de aço. E deve ter assim uns 15 metros por uns 6, mais ou menos, né? E aberto igual uma flor. Foi um míssil, né, que entrou ali. E eu fiquei pensando, cara, você imagina quem estava aqui dentro, né? E quem deu sorte morreu na hora. Quem deu azar foi para o mar, porque o mar ali é muito gelado, né? Perto da Antártida. Quem deu azar, sobreviveu, foi para o mar. E depois eu fui ver, nesse museu, a lista dos mortos ali nesse naufrágio do Coração do Belgrano. Tem os nomes das idades. Cara, é uma garotada, 18, 19, 20 anos, é uma pena, né? Morreram sem viver, né? E é o resultado prático de bravatas como essa, né? Enfim, tudo isso porque Bolsonaro teve um morto no teste da Sinovac, vacina contra a Covid, desenvolvido pelo laboratório chinês com o Butantan, que é brasileiro, em parceria, e morreu
uma pessoa, um voluntário que fez teste, 33 anos, e a Anvisa suspendeu os testes com a vacina. E Bolsonaro, de madrugada, comemorou a morte do camarada e falou: Bolsonaro vence mais uma. Bolsonaro vence mais uma suspensão do teste. Como é que você comemora a morte de uma pessoa? E depois o ML revela que o camarada morreu de suicídio. Né? Primeiro, como é que você vai comemorar uma morte? Como é que você vai botar isso para placar político? O Bolsonaro só pensa na reeleição porque a vacina é desenvolvida lá por São Paulo com Dória. Enfim, é complicado, né? Estamos vivendo momentos muito complicados. Muito complicados. Muito complicados. Estava falando antes do programa, o Jorge falou que talvez ele esteja reagindo pela maneira, essa maneira louca dele, a aproximação das investigações de Flávio Bolsonaro. O Fantástico dedicou, quem pôde ver, um programa de grande audiência no domingo, né, um espaço grande a isso. Pode ser que seja. Mas, enfim, eu tenho 48 anos, cara. Eu nunca vi coisa igual nesse país. E, sinceramente, espero nunca mais ver de novo. Mas é isso, Arnaldo. Opa, bom dia, Luísio, bom dia, Nogueira. Bom dia, Arnaldo. Jorge, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu acho que o Bolsonaro se comporta, acho que é uma máquina de gerar crises, né? Mas tá longe de ser inocente essa situação. Concordo com o Jorge. É uma maneira, inclusive, de se afastar o foco dessas questões políticas, sobretudo essas questões das investigações. E, dentro desse todo contexto, fico com uma das frases do Rodrigo Maia, presidente da Câmara: entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um Estado às escuras. É o reflexo do que a gente está vivendo aí. Mas falando um pouquinho sobre nossa realidade aqui, a nossa região, passando rapidinho pela manchete do jornal, o TCU encontrou 40 políticos do Norte e Noroeste Fluminense com patrimônio acima de 300 mil e que solicitaram auxílio emergencial. Então ele aponta irregularidades. Ele aponta indícios de irregularidades porque ele não pode julgar ainda, né, precisa averiguar a situação. Vou pegar um caso como exemplo para colocar como que ainda temos que ouvir o contraditório. Um dos nomes é o ex-zagueiro, candidato a vereador Odivan. O Odivan está citado nessa lista. E o Odivan, em resposta à Folha, disse que nem sabia que teria pedido, disse que seus dados teriam sido usados. É a versão dele e ele vai tentar comprovar essa situação. E tem ali 40 que devem cada um alegar o seu caso. Mas chama muita atenção, é uma lista nacional, é uma lista que tem nomes de todo o país, de candidatos que se contradisseram, porque o que acontece? Vai lá e pediu o auxílio. Você não pode ter patrimônio acima de 300 mil. Na hora de declarar os bens, declarou mais de 300. O TCU fez esse cruzamento dos dados e aí temos essa lista de algumas pessoas que solicitaram auxílio, receberam auxílio, algumas parcelas, de forma irregular. O que o TCU quer é esse dinheiro de volta ou as explicações e aí as devidas investigações, como no caso que alega aí o zagueiro Odivan. Outra informação política da região, o TRE reafirmou a elegibilidade da prefeita Carla Machado. Uma das coligações de oposição tentava tirá-la da disputa alegando anotações no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, mas o TRE também, seguindo a sentença de primeira instância, a manifestação do Ministério Público de primeira instância também, mantém a prefeita elegível. E no mais, as urnas eletrônicas já estão prontas, tanto de Campos, Italva, Cardoso, São João da Barra e São Francisco, para serem distribuídas agora para a eleição no domingo. Ok, 7h36. Algo mais aí, Aloysio? Podemos então ir ao intervalo e, como você fala, vamos direto ao que interessa? Falar com o professor Jorge Gomes Coutinho? 7h Esquecemos de falar da PE zerada, mas a gente pode abordar com o George também, que é um fato sim, é verdade. Verdade, muito boa. Muito boa observação e péssima notícia. Péssima notícia. É o coração do Belgrano. Minha nossa. Com um rombo realmente fazendo, né, muito estrago, infelizmente. 7h37. Um rápido intervalo, voltamos então com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.
Amiga,